Eu acho que, olhando o último jogo da seleção brasileira, né, o Murilo tinha ficado no banco, até fui eu checar aqui qual foi a escalação inicial. O Abner foi titular pela esquerda e não ficou nem na lista dessa vez, né? O Abner jogou contra o Uruguai e contra a É Venezuela e não verdade. ficou nem na lista. Convocou só o Arana dessa vez. Estou curioso para saber como ele vai fazer com a esquerda, porque ele falou das alternativas e tal. É, outro destaque para mim é a ausência dos botafoguenses, né? O Luiz Henrique não é mais Botafogo, mas foi convocado Campeonato quando estava Russo a no gente não vê Botafogo, também, né? Não campeonato russo, passa. É, mas para mim Decepcionada tem com uma outra você, Júlio, questão, que você que é não vê Campeonato Russo. o Luiz Henrique e o Paquetá, os dois ficaram fora e os dois estão sendo investigados e tal, e isso é sempre uma polêmica, verdade. isso é sempre uma questão para a gente observar. Tem também o papo do Luiz Henrique não ter ido para um mercado mais de centro, porque ele poderia sofrer consequências se uma investigação fosse aumentada. Então, Luiz Henrique e Paquetá, os dois envolvidos na polêmica dos cartões, ficaram fora. Isso eu acho que é um destaque para a gente ter. Mas eu acho E isso bom, observar porque que, é um momento muito decisivo para eles agora, né? Então eu acho que o Dorival sim, fez bem. Já tá em quinto lugar, não vamos arriscar mais nenhuma E o polêmica é, nesse sentido. Paquetá entra na minha lista dos que não acabam de me convencer. Impressionante. Todo mundo ama o Paquetá. Eu não me convenço com o Paquetá. Acho ótimo que tenha ficado fora. os melhores momentos do Paquetá, por incrível que pareça, é quando ele faz dupla com o Neymar, porque aí ele joga como um 8 um pouco mais solto junto com o Ney quando jogava de 10, né? Se você for olhar, quando o Tite armou um time com Paquetá e Ney, o Paquetá de 8 e o Neymar de 10, Paquetá desempenhou bem, mas é um cara muito inconstante realmente, e aí junto com toda essa irregularidade dele, tem a questão dos cartões. E aí o Igor Jesus fora é um sinal claro de que o Dorival realmente ele não pensa em alguém como um 9 mais fixo, pelo menos nesse momento, porque o Igor Jesus era o cara que poderia ser essa alternativa, e aí você vai falar, mas não vive um grande momento e tal, mas nas opções de 9 fixo, o Igor Jesus, por incrível que pareça, é um dos que mais tem aparecido nas últimas vezes que o Dorival faz a convocação, né? E aí, olhando o resto do time, é uma base muito parecida, né? Agora, sinceramente, o que mais me incomoda é o fato do Dorival continuar insistindo com o Danilo como opção para lateral direito. O cara já não quer mais jogar como lateral direito faz um tempo. Já fazia isso na Juventus. Quando foi convocado com o Flamengo, faltou colocar no contrato: eu sou o zagueiro. Só faltou isso, escrever. E agora ele é convocado. Quando você vai olhar o jeito que a CBF divide no papel oficial, que ele põe lá defensores, nem colocaram laterais, colocaram defensores. E aí, na hora de falar, não, o Danilo jogou já como lateral, esse não faz sentido. Isso eu não consigo entender. Ah, quer convocar porque o Danilo é líder, porque o Danilo é bom de vestiário, ok, mas não tem como você continuar considerando o Danilo como uma opção para lateral, gente. Nem o cara mais quer. O cara não tem mais ritmo, não é Quando, nem só porque ele não quer, ele não pode mais ir e voltar como pede hoje um lateral, entendeu? Então, enfim, quando o não acho, cara não fala consigo que não entender. Eu quer. tenho I Have a Dream. Pode falar, Domi, Vai. desculpa. Não, é que eu acho que o Danilo tem muita razão nessa questão do Danilo. Porque quando o cara não quer jogar, não dá para o técnico insistir. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Com as convocações do Wanderson e do Wesley, estou vendo a lista aqui de novo, me parece claro que o Danilo é convocado como zagueiro. E a resposta como disse o nosso Danilo, nem for dividido, né? Como sempre é dividido, zagueiros e laterais. Dessa vez não foi dividido. Não sei se de propósito ou se simplesmente aconteceu. E o Dorival chamou a Eu acho que isso atenção tem a ver com o para que o ele estava fato falando, né? Dessa de seleção o volátil Danilo aí. pode jogar. Exato, essa seleção com jogadores coringas, né, que podem atuar polivalentes, né, que podem atuar em várias posições. E o Danilo, como disse o Dorival, ele pode jogar realmente em várias posições. E aí, quando eu gritei aqui, I have a dream, é porque eu estou em campanha há bastante tempo, desde antes da Copa, de que a seleção brasileira, no mínimo, faça uma sequência de jogos testando algum tipo de formação, jogando com 3 atrás, com uma linha de 3 atrás. Porque nossos laterais são fracos, a começar pelo Danilo. O Danilo, como zagueiro, vai lá, tudo bem, de repente tem uma experiência em jogar com o sistema de 3 zagueiros, você junta o Danilo com outros 2 e tal, não sei. Agora, jogue com 3 zagueiros. E aí você não precisa jogar
com os laterais. Porque a nossa seleção é uma seleção de jogadores protagonistas no ataque, no gol, jogadores de classe média, digamos assim, no meio de campo, e jogadores fora dos grandes times europeus. Até o Thiago Arantes fez uma matéria aqui no UOL recentemente mostrando isso, fora do grande nível europeu quando se trata de laterais e de volantes. Então, se você coloca o time para jogar com 3 zagueiros, você pode usar as alas para colocar jogadores melhores. Por exemplo, o Gerson. O Gerson pode ocupar uma lateral esquerda do campo. O próprio Rafinha junto com o Vinícius Júnior, ou por um lado, ou Rafinha junto com o Savinho pelo outro. Esses jogadores mais jovens, o Savinho, o Estevão, né, eles não têm problema nenhum de voltar na marcação, de você fazer uma alternação, alternar a subida e a descida de jogadores. Isso tem que ser treinado, isso tem que ser muito bem treinado. Mas se você joga com 3 zagueiros e uma proteção ali na frente no meio de campo, você permite que nas tuas alas estejam os melhores jogadores, e não os Abners, e Wandersons, e Danilos, quando joga pela direita, e Aranas, sim, jogadores que estão abaixo do nível que outros de outras posições estão. O Manfrini Aguiar mandou aqui, o Danilo é polivalente, joga mal em várias posições. Depois o cara voa contra a Argentina, eu quero ver vocês falando isso aqui. E temos um superchat também, Danilo, acho que o nome mais falado aqui, que eu tô de olho, é do Endrick, ou da ausência do Endrick, né? O Paulo Silva, Vibe, mandou aqui um superchat, muito obrigada, Paulo. Ele diz aqui, por que não um centroavante, Yuri, Endrick, muitos pontas? Que foi uma das perguntas logo de cara, né, pro Dorival, Danilo. E é isso, ele deu essa resposta aí, que ele escolheu jogadores mais polivalentes e tal, mas mesmo assim a galera pedindo muito o Endrick por aqui. O Endrick não deixa de ser um polivalente também, porque ele não joga só de 9, ele joga pela direita, ele pode jogar até pela esquerda, no Palmeiras ele já jogou também. Lógico que ele joga no mais Real Madrid ele joga pela área. esquerda e pela direita do banco. No Real Madrid tem entrado, mas quando entra, tem entrado, tem até feito alguns golzinhos ali. Eu acho que até um começo. Um começo de carreira na Europa é interessante, considerando que ele tá num time que tem Neymar, Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo. Então, assim, é um time, lógico, eu não imaginava que o Endrick fosse chegar e abraçar a posição como titular, né? Mas não adianta, tem alguma coisa que o Endrick não convenceu o Dorival. Porque, como eu disse lá, quando ele montou todo o time para a Copa América e o Pedro se machucou, o Endrick só foi ser escalado quando o time teve o Vinícius Júnior suspenso, se eu não me engano, contra o Uruguai. E aí o Endrick recebeu a chance. Porque até então o Endrick quase não jogava. E numa Copa América, num momento em que ali o Endrick vivia seu melhor momento. Foi antes dele ir para o Real Madrid, ele vinha como o Palmeiras campeão, inclusive como ele foi um dos destaques do Campeonato Paulista também, tinha sido o destaque do Campeonato Brasileiro anterior. Então, assim, nem naquele momento que o Endrick vivia sua melhor fase, ele convenceu o Dorival. Agora que ele está no banco do Real, ele tem esse ponto. Outro dia eu vi uma opinião do Mauro César, e que eu acho que é uma opinião bacana. Você tem Vini Júnior, Endrick, Rodrigo e Rafinha, que são ali os dois principais do Real Madrid, o principal do Barcelona e hoje agora o Endrick como uma boa alternativa. Para mim eles são convocados de partida, convocação fixa, dos 4, quarteto fixo. E aí você desenvolve o Endrick é um cara que tem talento, assim como o Estevão. É um cara que você pega e você tem que desenvolver. Você tem que pensar num projeto para, de repente, ter o cara ali, ou como opção, ou até como um cara titular, não o Endrick no caso, mas o Estevão, e você faz um time junto para armar. Não precisa só levar em conta o que o cara faz no Real Madrid, ou o que o Estevão vai fazer no Chelsea, se de repente ele começar lá no banco de reservas. São jogadores talentosos que podem agregar. E você, como técnico de seleção, tem que desenvolver estratégias que não dependam exclusivamente do desempenho do cara no time. Porque muitas vezes ele vai ficar fora, muitas vezes ele tem o técnico do time tem outra ideia. E como disse o Júlio, tem jogadores que desenvolvem bem na seleção e que não necessariamente vão bem nos clubes. Então se eu fosse o Dorival, eu convocaria de partida esses 4. Eu concordo com a opinião do Mauro César.